poderia continuar a seguir as intricadas sequências de ideias dentro dessa linha e explicar completamente a parte do sonho que ainda não analisei. Mas devo desistir neste ponto, porque o sacrifício pessoal exigido seria grande demais. Apanharei apenas um dos fios da meada, que está apto a nos levar diretamente a um dos pensamentos do sonho subjacentes a essa confusão. O estranho de rosto alongado e barba pontuda que tentou impedir que eu vestisse o sobretudo tinha as feições de um lojista de espalato ou sapalato, S-P-A-L-A-T-O, de quem minha mulher comprara diversos artigos turcos. Chamava-se Popovi, nome equívoco, sobre o qual um escritor humorístico, Stettenheim, já fez um comentário sugestivo, abre aspas. Ele me disse o nome e, enrubescendo, pressionou minha mão, fecha aspas. Mais uma vez apanhei-me fazendo mau uso de um nome, como já fizera com Pelagie, Knudel, Bruck e Fleischl, F-L-E-I-S-C-H-L. Seria difícil negar que brincar com nomes dessa maneira era uma espécie de travessura infantil, mas se eu me entregava a isso, era como um ato de retaliação, pois meu próprio nome fora alvo de gracejos leves como esses em incontáveis ocasiões. Goethe, lembrei-me, comentara em algum lugar a sensibilidade das pessoas em relação a seus nomes. Como parecemos transformar-nos neles como se fossem nossa própria pele. Ele dissera isso a propósito de um verso escrito sobre seu nome por Herder. Der du von Göttern abstammend, von Göttern oder von Goethe, so seid ihr Götterbilder aus zu Staub. Notei que minha digressão sobre o tema do uso incorreto dos nomes estava apenas levando a essa queixa. Mas devo fazer uma interrupção aqui. A compra que minha mulher fez em Spalato lembrou-me uma outra compra feita em Cattaro, em relação à qual eu fora cauteloso demais, de modo que perdi uma oportunidade de fazer ótimas aquisições. A oportunidade não aproveitada com a ama de leite, entre parênteses. Pois uma das ideias que minha fome introduziu no sonho foi esta, abre aspas. Nunca se deve desprezar uma oportunidade, mas sempre tomar o que se pode, mesmo quando isso implica praticar um pequeno delito. Nunca se deve desprezar uma oportunidade, já que a vida é curta e a morte inevitável. Fecha aspas. Uma vez que essa lição de Carpe Diem tinha, entre outros sentidos, uma conotação sexual, e uma vez que o desejo que ela expressava não se detinha à ideia de agir mal,
Ele tinha motivos para temer a censura e foi obrigado a se ocultar atrás de um sonho. Toda sorte de pensamentos de sentido contrário encontraram, então, expressão. Lembranças de uma época em que o sonhador se contentava com um alimento espiritual. Ideias restritivas de todo tipo e até ameaças dos mais revoltantes castigos sexuais. Título 2. O sonho seguinte exigia um preâmbulo bastante longo. Eu me dirigia à estação West, em Viena, a fim de tomar o trem para passar minhas férias de verão em Alce, mas havia chegado à plataforma enquanto um trem anterior que ia para Ischl, ISCHL, ainda se encontrava na estação. Lá vira o Conde Thun, que mais uma vez ia a Ischl para ter uma audiência com o imperador, embora estivesse chovendo. Ele chegara numa carruagem aberta, passara direto pela entrada que dava acesso aos trens locais. O fiscal de bilhetes no portão não o havia reconhecido e tentara pedir-lhe o bilhete, mas o conde o afastara com um breve e abrupto movimento de mão, sem lhe dar qualquer explicação. Depois que o trem para Ischl partiu, eu deveria de direito deixar novamente a plataforma e retornar à sala de espera. E tive certa dificuldade de arranjar as coisas de modo que me permitissem permanecer na plataforma. Passar o tempo viajando atentamente para ver se aparecia alguém que tentasse conseguir um compartimento reservado utilizando alguma espécie de pistolão. Pretendia, nesse caso, protestar energicamente, isto é, reivindicar direitos iguais. Entre mentes estivera cantarolando uma melodia que reconheci como sendo a área de Fígaro em La Noce di Figaro. Se vuol ballare, signor continuo, se vuol ballare, signor continuo, il cittadino le suorenno. Abre parênteses, é um pouco duvidoso que alguma outra pessoa pudesse reconhecer a melodia, fecha parênteses. A noite inteira eu me sentira animado e com um espírito combativo. Mexera com meu garçom e com o cocheiro do táxi, sem espero tê-los melindrado. E agora toda sorte de ideias insolentes e revolucionárias me passavam pela cabeça, combinando com as palavras de Fígaro e com minhas lembranças da comédia de Beaumarchais, que eu vira encenada pela Comédia Française. Pensei na frase sobre os grandes cavalheiros que se tinham dado ao trabalho de nascer e no droit do seigneur que o conde Almaviva tentou exercer sobre Susana. Pensei também em nossos maliciosos jornalistas da oposição. Faziam piadas com o nome de Conde Thun, chamando-o, em vez disso, de Conde Nietzsche. Não que eu o invejasse. Ele estava a caminho de uma audiência espinhosa com o imperador, enquanto eu era o verdadeiro conde faz nada, de partida para as minhas férias.
seguiu-se toda sorte de projetos agradáveis para as férias. Nesse momento, chegou à plataforma um cavalheiro que reconheci como sendo um inspetor de exames médicos do governo, o qual, por suas atividades nessa função, ganhara o lisonjeiro apelido de parceiro de soneca do governo. Pediu que lhe arranjasse um meio compartimento de primeira classe, em virtude de seu cargo oficial. E ouvi um ferroviário dizer a outro: onde devemos pôr o cavalheiro com o meio bilhete de primeira classe? Esse, pensei com meus botões, era um belo exemplo de privilégio. Afinal, eu tinha pago o preço integral de uma passagem de primeira classe. E de fato obtive um compartimento, mas não um vagão com corredor, de modo que não haveria um toalete disponível durante a noite. Queixei-me com um funcionário sem conseguir nenhum êxito, mas espicaceio sugerindo que, de qualquer modo, ele devia mandar fazer um buraco no chão do compartimento para atender às possíveis necessidades dos passageiros. E, de fato, acordei às 3:15 da madrugada com grande vontade de urinar, depois de ter tido seguintes sonhos: uma multidão de pessoas, uma reunião de estudantes, um conde, Tum Ortaf, estava falando. Foi desafiado a dizer algo sobre os alemães e declarou com um gesto desdenhoso que a flor predileta deles era a unha de cavalo, e pôs uma espécie de folha deteriorada, ou melhor, o esqueleto amassado de uma folha, em sua lapela. Enfureci-me, então me enfureci. Embora ficasse surpreso por tomar essa atitude. A seguir, de maneira menos distinta, era como se eu estivesse na aula. As entradas estavam fechadas por cordões de isolamento e tínhamos que fugir. Abri caminho por uma série de salas lindamente mobiliadas, evidentemente dependências ministeriais ou públicas, com móveis estofados numa cor entre o marrom e o violeta. Por fim, cheguei a um corredor onde estava sentada uma zeladora, uma mulher corpulenta e idosa. Evitei dirigir-lhe a palavra, mas evidentemente ela achou que eu tinha o direito de passar, pois perguntou se devia acompanhar-me com o candeeiro. Indiquei-lhe com uma palavra ou um gesto que ela devia parar na escadaria, e achei que estava sendo muito astuto por evitar assim a fiscalização na saída. Cheguei ao térreo e encontrei um caminho ascendente, estreito e íngreme, pelo qual segui, tornando-se indistinto novamente. Era como se o segundo problema fosse sair da cidade, tal como o primeiro fora sair de casa. Eu estava num tilbury e ordenei ao cocheiro que me levasse a uma estação. Não posso ir com o senhor ao longo de própria linha férrea, disse eu, depois de ele ter levantado alguma objeção, como se eu o tivesse fatigado demais. Era como se eu já tivesse viajado com ele
parte da distância que normalmente se percorre de trem. As estações estavam fechadas por cordões de isolamento. Fiquei sem saber se deveria ir para Krems ou Znaim, mas refleti que a corte estaria residindo lá, de modo que me resolvi em favor de Graz ou algum lugar assim. Estava agora sentado no compartimento que era como um vagão da Stadtbahn, ou seja, a ferrovia suburbana. E em minha lapela eu trazia um objeto singular, prateado e alongado, e ao lado dele algumas violetas de cor castanho-violeta, feitas de um material rígido. Isso impressionava muito as pessoas. Nesse ponto, a cena se interrompeu. Eu estava de novo em frente à estação, mas dessa vez em companhia de um cavalheiro idoso. Pensei num plano para permanecer incógnito. Então vi que esse plano já fora posto em prática. Era como se pensar e experimentar fosse uma coisa só. Ele parecia ser cego, pelo menos de um olho, e eu lhe entreguei um urinol de vidro para homens que tivemos de comprar ou tínhamos comprado na cidade. Logo, eu era enfermeiro e tinha de dar-lhe o urinol, porque ele era cego. Se o condutor nos visse assim, por certo, nos deixaria sair sem reparar em nós. Aqui, a atitude do homem e de seu pênis urinando apareceram em forma plástica. Foi nesse ponto que acordei, sentindo necessidade de urinar. O sonho, como um todo, dá a impressão de ser da ordem de uma fantasia em que o sonhador foi reconduzido ao ano da Revolução de 1848. Algumas lembranças desse ano me tinham sido recordadas pelo jubileu do imperador Francisco José, em 1898, bem como uma curta viagem que eu fizera ao Warschau ou Wachau, no decorrer do qual visitara Emmersdorf, o local do retiro do líder estudantil Fischhoff, a quem certos elementos do conteúdo manifesto do sonho talvez aludissem. Minhas associações levaram-me então à Inglaterra e à casa de meu irmão ali. Ele costumava mexer frequentemente com sua mulher com as palavras 50 anos atrás, extraídas do título de um dos poemas de Lord Tennyson, que seus filhos costumavam corrigir por 15 anos atrás. Essa fantasia revolucionária, contudo, que derivara de ideias despertadas em mim ao ver o Conde Tum, era como a fachada de uma igreja italiana, no sentido de não ter nenhuma relação orgânica com a estrutura por trás dela, mas diferia dessas fachadas por ser desordenada e cheia de lacunas, e pelo fato de partes da construção interna terem irrompido nela em muitos pontos. A primeira situação do sonho era um amalgama de várias cenas que posso isolar. A atitude insolente adotada pelo conde no sonho foi copiada de uma cena em meu curso secundário, quando eu tinha 15 anos.
Havíamos tramado uma conspiração contra um professor impopular e ignorante, cuja mola mestre fora um de meus colegas de escola, que desde aquela época parecia ter adotado Henrique VII da Inglaterra como seu modelo. A liderança do ataque principal foi outorgada a mim, e o sinal para a revolta aberta seria um debate sobre a importância do Danúbio para a Áustria, entre parênteses, Wachau. Um de nossos colegas de conspiração era o único aristocrata de turma, e que, em vista do notável comprimento de seus membros, era chamado, entre aspas, a girafa. Ele estava de pé como um conde em meu sonho, depois de ser repreendido pelo tirano da escola, o professor de língua alemã. A flor predileta e o colocar em sua lapela algo da natureza de uma flor, abre parênteses, que por último me fez pensar numas orquídeas que eu levara no mesmo dia para uma amiga e também numa rosa de Jericó, fecha parênteses. Era um esplêndido lembrete da cena de uma das peças históricas de Shakespeare, entre colchetes, 3 Henrique VI, 1, que representava o início das Guerras das Rosas Vermelhas e Brancas, abre parênteses. A menção a Henrique VIII abriu caminho para essa lembrança. A partir desse ponto, foi apenas um passo para os cravos vermelhos e brancos, 2 pequenos dísticos, um em alemão e outro em espanhol, insinuaram-se na análise nesse ponto. Rosentupen, Nelken, alle Blumen welken, Isabelita no llores, que se marchitan las flores. O aparecimento de um dístico espanhol reconduziu a Fígaro. Aqui em Viena, os cravos brancos tinham se tornado um emblema do antissemitismo e os vermelhos dos social-democratas. Por trás disso havia lembrança de uma provocação antissemita durante uma viagem de trem pelos belos campos da Saxônia, entre parênteses, anglo-saxão. A terceira cena que contribuiu para a formação da primeira situação no sonho datava de meus primeiros tempos de estudante. Houve um debate num clube alemão de estudantes sobre a relação entre a filosofia e as ciências naturais. Eu era um jovem imaturo, cheio de teorias materialistas, e me lancei à frente para dar expressão a um ponto de vista extremamente unilateral. A isto, alguém que era mais velho que eu e meu superior, alguém que desde então tem demonstrado sua habilidade para liderar homens e organizar grandes grupos, e que também, aliás, tem um nome derivado do reino animal, levantou-se e nos passou uma boa descomputura. Também ele, disse-nos, havia alimentado porcos em sua juventude e voltara arrependido à casa de seu pai. Enfureci-me, como no sonho, e repliquei rudemente:
Saugrob, literalmente, grosso como um suíno, dizendo que, como agora sabia que ele tinha alimentado porcos na juventude, não ficava surpreso com o tom de seu discurso. No sonho, eu ficava surpreso com a minha atitude nacionalista germânica. Houve uma comoção geral e fui conclamado por muitos dos presentes a retirar minhas observações, mas recusei-me a fazê-lo. O homem que eu insultara era sensato demais para considerar o incidente um desafio e deixou que o assunto morresse. Os demais elementos dessa primeira situação do sonho derivavam de camadas mais profundas. Qual era o significado do pronunciamento do conde sobre a unha de cavalo? Para encontrar a resposta, segui uma série de associações. Unha de cavalo, Huflatisch, literalmente, alface do casco, alface salada, cão de manjedoura, Salatund, literalmente, cão da salada. Aqui estava uma coleção de xingamentos. Girf af. Af corresponde em alemão a macaco, suíno, cachorro. E eu poderia ter chegado a burro se tivesse feito um desvio por outro nome e insultado mais outro professor acadêmico. Além disso, traduzi unha de cavalo, não sei se acertada ou erroneamente, pelo francês. Pissenlit. Essa informação derivada do germinal de Zola, no qual se mandava uma criança colher essa planta para fazer salada. O termo francês para cão, chien, me fez lembrar a função principal. Tier, em francês, comparado com piser, para a função secundária. Breve, pensei, eu teria coligido exemplos de imprioridades nos 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, mas esse mesmo livro, Germinal, que muito tinha a ver com a revolução iminente, continha um relato de uma espécie muito peculiar de competição para a produção de uma excreção gasosa, conhecida pelo nome de flatus. Vi então que o caminho que levava a flatus fora preparado com grande antecedência, de flores, passando pelo dístico espanhol, Isabelita, Isabel e Fernão, Henrique VIII, história inglesa, até a armada que navegou contra a Inglaterra, e após cuja derrota cunhou-se uma medalha com a inscrição Flavit et dissipati sunt, pois a tempestade dispersara a esquadra espanhola. Eu havia pensado meio seriamente em usar essas palavras como epígrafe do capítulo sobre terapia, se algum dia chegasse a ponto de produzir um relato pormenorizado de minha teoria e tratamento da histeria. Passando agora ao segundo episódio do sonho, estou impossibilitado de lidar com ele com tantos detalhes, em consideração à censura.
Ocorreu que eu estava me colocando no lugar de um exaltado personagem daqueles tempos revolucionários que também tiveram uma aventura com uma águia entre colchetes, Adler, Adler, e que se diz ter sofrido de incontinência intestinal e assim por diante. Pensei comigo mesmo que não havia justificativa para eu passar pela censura nesse ponto, muito embora a maior parte da história me tivesse sido narrada por um Hofrat ou Ofrat, um conciliarius aulicus, ou seja, conselheiro da corte. A sucessão de aposentos públicos do sonho provinha do carro-salão de Sua Excelência que eu conseguira vislumbrar. Mas as salas entre colchetes Zimmer também significavam mulheres, Frau Zimmer, como ocorre com frequência nos sonhos. Nesse caso, mulheres públicas. Na figura zeladora eu estava mostrando minha falta de gratidão com uma espirituosa senhora de idade e retribuindo mal sua hospitalidade e as muitas boas histórias que ouvira quando me hospedei em sua casa. A alusão ao candeeiro remontava a Grillprazer, que introduziu um encantador episódio de natureza semelhante, pelo qual ele passara na realidade em sua tragédia sobre Hero e Leandro, Des Meeres und der Liebe Wellen, ou seja, as ondas do mar e do amor, a arma e a tempestade. Devo também abster-me de qualquer análise pormenorizada dos 2 episódios restantes do sonho. Simplesmente selecionarei os elementos que conduzem a 2 cenas de infância exclusivamente em função das quais embarquei no exame desse sonho. Pode-se suspeitar com justa razão que o que me obriga a fazer essa supressão é o material sexual, mas não há necessidade de nos contentarmos com essa explicação. Afinal, há muitas coisas de que se tem que fazer segredo para outras pessoas, mas das quais não se guarda nenhum segredo para si próprio. E a questão aqui não é a razão por que sou obrigado a ocultar a solução, mas diz respeito aos motivos da censura interna que esconderam de mim o verdadeiro conteúdo do sonho. Por isso devo explicar que a análise desses 3 últimos episódios do sonho mostrou que eles eram gabolices impertinentes, produtos de uma megalomania absurda que há muito havia sido suprimida de minha vida de vigília. E algumas de suas ramificações haviam até mesmo acedido ao conteúdo manifesto do sonho. Por exemplo, achei que estava sendo muito astuto, e a qual, aliás, explicava meu exuberante bom humor na noite que antecedeu o sonho. A presunção se estendia a todas as esferas. Por exemplo, a menção a Graz remontava à expressão de gíria, abre aspas, qual é o preço de Graz, fecha aspas, que externa a autossatisfação de uma pessoa que se sente extremamente bem de vida. O primeiro episódio do sonho pode também ser incluído entre as fanfarronices por
quem quer que tenha em mente o incomparável relato do grande Rabelais sobre a vida e os atos de Gargantua e seu filho Pantagruel. Eis o material relativo às duas cenas de infância que prometi a meus leitores. Eu havia comprado uma mala nova para a viagem de cor castanho-violeta. Essa cor aparece mais de uma vez no sonho. As violetas de tom castanho-violeta feitas de material rígido e ao lado delas uma coisa conhecida por Madscheffenfager, entre colchetes, pega moças, e os móveis dos aposentos ministeriais. As crianças geralmente acreditam que as pessoas ficam impressionadas com qualquer coisa nova. A seguinte cena de minha infância que me foi descrita e minha lembrança da descrição tomou o lugar da recordação da própria cena. Parece que quando tinha 2 anos eu ainda molhava a cama ocasionalmente. E quando era repreendido por isso, consolava meu pai, prometendo comprar-lhe uma bela cama nova e vermelha em N. a mais próxima cidade em alguma importância. Essa fora a origem da oração entre parênteses do sonho, no sentido de que tínhamos comprado ou tivemos de comprar o urinol na cidade. Um sujeito deve cumprir suas promessas. Note-se também a justaposição simbólica do urinol masculino e da mala ou caixa feminina. Essa minha promessa exibia toda a megalomania da infância. Já nos deparamos com um importante papel desempenhado nos sonhos pelas dificuldades das crianças em relação à micção. Também já tomamos conhecimento pela psicanálise de sujeitos neuróticos da íntima relação entre o urinar na cama e o traço de caráter da ambição. Quando eu contava 7 ou 8 anos, houve outra cena doméstica da qual me lembro com muita clareza. Uma noite, antes de ir dormir, desprezei as normas formuladas pelo decoro e desobedeci aos apelos da natureza no quarto de meus pais, na presença deles. No decorrer de sua reprimenda, meu pai deixou escapar as seguintes palavras: "Esse menino não vai dar para nada." Isso deve ter sido um golpe terrível para minha ambição, pois ainda há referências a essa cena recorrendo constantemente em meus sonhos e estão sempre ligadas a uma enumeração de minhas realizações e sucessos, como se eu quisesse dizer: estão vendo? Eu dei para alguma coisa. Essa cena, portanto, forneceu o material para o episódio final do sonho, no qual, por vingança, é claro, os papéis foram invertidos. O homem mais velho, claramente meu pai, pois a cegueira num olho se referia a seu glaucoma unilateral, agora urinava diante de mim, tal como eu urinara na presença dele em minha infância. Na referência a seu glaucoma, eu o fazia lembrar-se da cocaína que o havia ajudado na operação, como se dessa maneira eu tivesse mantido minha promessa. Além disso, estava me divertindo às suas custas.
tinha de entregar-lhe o urinol porque ele era cego e me deleitava com as alusões a minhas descobertas ligadas à teoria da histeria, das quais me sentia muito orgulhoso. As duas cenas de micção de minha infância estavam, de qualquer modo, estreitamente ligadas ao tema da megalomania. Na sua emergência enquanto eu viajava para Alcem, foi ainda auxiliada pela circunstância fortuita de que não havia um toalete contíguo a meu compartimento e de que eu tinha motivos para prever a dificuldade que de fato surgiu ao amanhecer. Despertei com as sensações de uma necessidade física. Poder-se-ia, penso eu, ficar inclinado a supor que essas sensações tinham sido o verdadeiro agente provocador do sonho, mas prefiro adotar outro ponto de vista, a saber, o de que o desejo de urinar só foi despertado pelos pensamentos do sonho. É muito raro eu ser perturbado em meu sono por necessidades físicas de qualquer natureza, sobretudo no horário em que acordei nessa ocasião, às 15 para as 3 da madrugada. E talvez possa refutar uma outra objeção observando que, em outras viagens realizadas em condições mais confortáveis, raramente senti necessidade de urinar quando acordava cedo. Mas seja como for, não haverá nenhum mal em deixar esse ponto não solucionado. Minhas experiências ao analisar sonhos chamaram ainda atenção para o fato de que as sequências de ideias que remontam às mais remota infância partem até mesmo dos sonhos que parecem, à primeira vista, ter sido inteiramente interpretados, visto que suas fontes e seu desejo instigador são descobertos sem dificuldade. Vi-me, portanto, obrigado a perguntar a mim mesmo se essa característica não seria pré-condição essencial do sonhar. Enunciado em termos gerais, isso implicaria que todo sonho estaria ligado em seu conteúdo manifesto a experiências recentes e, em seu conteúdo latente, às experiências mais antigas. E, de fato, pude mostrar em minha análise da histeria que essas experiências antigas permanecem recentes no sentido próprio do termo e até o presente imediato. Ainda é extremamente difícil demonstrar a verdade dessa suspeita e terei de voltar com respeito a outra questão. Capítulo 7. A um exame do provável papel desempenhado pelas experiências primitivas da infância na formação dos sonhos. Das 3 características da memória nos sonhos, enumeradas no início deste capítulo, uma preferência pelo material não essencial no conteúdo dos sonhos foi satisfatoriamente esclarecida ao se remontar sua origem à distorção dos sonhos. Podemos confirmar a existência das outras 2, a ênfase no material recente e no material infantil, mas não podemos explicá-las com base nos motivos que levam a sonhar.
Essas duas características, cuja explicação e apreciação ainda não foram descobertas, devem ser conservadas em mente. Seu lugar apropriado deve ser buscado alhures, quer na psicologia do estado do sono, quer no exame da estrutura do aparelho mental, em que nos envolveremos posteriormente, depois que tivermos compreendido que a interpretação dos sonhos é como uma janela pela qual podemos vislumbrar o interior desse aparelho. Capítulo 8. Ver capítulo 8. Ver capítulo 7. Existe, contudo, outra inferência decorrente destas últimas análises de sonhos, para a qual chamarei a atenção imediatamente. Os sonhos muitas vezes parecem ter mais de um sentido, não só como mostraram nossos exemplos, podem abranger várias realizações de desejos, uma ao lado da outra, como também pode haver uma sucessão de sentidos ou realizações de desejos superpostos uns aos outros, achando-se na base a realização de um desejo que data da primeira infância. E aqui surge mais uma vez a questão de verificar se não seria mais correto asseverar que isso ocorre invariavelmente e não frequentemente. Título C. As fontes somáticas dos sonhos. Se tentarmos interessar um leigo culto nos problemas dos sonhos e com esse propósito em vista lhe perguntarmos quais são, em sua opinião, as fontes das quais eles surgem, veremos, de modo geral, que ele se sente seguro de possuir a resposta para essa parte da pergunta. Ele pensa imediatamente nos efeitos produzidos na construção dos sonhos pelos distúrbios ou dificuldades digestivas. Abre aspas, os sonhos decorrem da indigestão, fecha aspas, pelas posturas acidentalmente assumidas pelo corpo e por outros pequenos incidentes durante o sono. Nunca lhe parece ocorrer que, uma vez levados em conta todos esses fatores, ainda reste algo que precise de explicação. Já examinei longamente, no capítulo de abertura, seção C, o papel atribuído pelos autores científicos às fontes somáticas de estimulação na formação dos sonhos. Basta-me, portanto, recordar aqui apenas os resultados dessa investigação. Verificamos que se distinguiam 3 espécies diferentes de fontes somáticas de estimulação. Os estímulos sensoriais objetivos provenientes de objetos externos, os estados internos de excitação dos órgãos sensoriais com base apenas subjetiva e os estímulos somáticos provenientes do interior do corpo. Percebemos, além disso, que as autoridades se inclinavam a colocar em segundo plano ou a excluir inteiramente quaisquer possíveis fontes psíquicas dos sonhos, comparadas a esses estímulos somáticos. Em nosso exame de afirmações feitas em prol das fontes somáticas de estimulação, chegamos às seguintes conclusões: a importância das excitações
objetivas dos órgãos sensoriais, consistindo em parte de estímulos fortuitos durante o sono e em parte de excitações que não podem deixar de influenciar nem mesmo uma mente adormecida. É estabelecida a partir de numerosas observações e foi confirmada experimentalmente. O papel desempenhado pelas excitações sensoriais subjetivas parece ser demonstrado pela recorrência de imagens sensoriais hipnagógicas nos sonhos. E por fim, parece que, embora seja impossível provar que as imagens e representações que ocorrem em nossos sonhos são atribuíveis aos estímulos somáticos internos, no grau em que se afirmou que isso se dá essa origem, ainda assim, encontra apoio na influência universalmente reconhecida que exercem em nossos sonhos os estados de excitação de nossos órgãos digestivos, urinários e sexuais. Assim, ao que parece, a estimulação nervosa e a estimulação somática seriam as fontes somáticas dos sonhos, isto é, segundo muitos autores, sua única fonte. Por outro lado, já encontramos diversas manifestações de dúvida que pareciam implicar uma crítica não à correção, é verdade, mas à suficiência da teoria da estimulação somática. Por mais seguros de sua base concreta que se sentissem os defensores dessa teoria, especialmente no que concerne aos estímulos acidentais e externos, já que esses podem ser detectados no conteúdo dos sonhos sem qualquer dificuldade, nenhum deles pôde deixar de perceber que é impossível atribuir a profusão de material de representações dos sonhos apenas aos estímulos nervosos externos. A senhorita Mary Whitton Calkins, 1893, examinou seus próprios sonhos e os de outras pessoas durante 6 semanas. Com essa questão em mente, verificou que em apenas 13,2% e 6,7% deles, respectivamente, foi possível traçar o elemento de percepção sensorial externa, ao passo que, dos casos do conjunto de sonhos, apenas 2 eram decorrentes de sensações orgânicas. Temos aqui a confirmação estatística daquilo que fui levado a suspeitar a partir de um exame apressado de minhas próprias experiências. Já se propôs muitas vezes separar os sonhos devido à estimulação nervosa de outras formas de sonhos, como uma subespécie que foi completamente investigada. Assim, Spita, 1882, divide os sonhos em sonhos devidos à estimulação nervosa e sonhos devido à associação. Essa solução, todavia, estava fadada a permanecer insatisfatória, enquanto fosse impossível demonstrar o elo entre as fontes somáticas de um sonho e seu conteúdo de representações. Assim, além da primeira objeção, a frequência insuficiente das fontes externas de estimulação, havia uma segunda, a explicação insuficiente dos sonhos proporcionada por essas fontes. Temos o direito de esperar que os defensores dessa
teoria nos dê explicações sobre 2 pontos. Primeiro, porque é que o estímulo externo de um sonho não é percebido em sua verdadeira natureza, sendo invariavelmente mal interpretado. Os sonhos provocados pelo despertador, por exemplo. E segundo, porque é que a reação da mente perceptiva a esses estímulos mal interpretados leva a resultados de uma variedade tão imprevisível. A título de resposta a essa questão, Strampel, 1877, nos diz que como a mente se retrai do mundo externo durante o sono, ela é incapaz de dar uma interpretação correta aos estímulos sensoriais objetivos e é obrigada a construir ilusões com base no que é, em muitos aspectos, uma impressão indeterminada. Para citar suas próprias palavras, abre aspas, tão logo uma sensação ou um complexo de sensações ou um sentimento ou um processo psíquico de qualquer espécie surge na mente durante o sono, como resultado de um estímulo nervoso externo ou interno, e isso é percebido pela mente. Esse processo convoca imagens sensoriais do círculo de experiências deixadas na mente pelo estado de vigília, ou seja, percepções anteriores, que são puras ou se fazem acompanhar de seus valores psíquicos apropriados. O processo se cerca, por assim dizer, de um número maior ou menor de imagens desse tipo, e através delas a impressão derivada do estímulo adquire seu valor psíquico. Falamos aqui, como costumamos fazer no caso do comportamento de vigília, sobre a mente adormecida, interpretar as impressões causadas pelo estímulo nervoso. O resultado dessa interpretação é o que chamamos de um sonho devido à estimulação nervosa, isto é, um sonho cujos componentes são determinados por um estímulo nervoso que produz seus efeitos psíquicos na mente, segundo as leis da reprodução. Fecha aspas.